Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que estão comigo neste canal, que me ouvem, que a graça do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos vocês, conosco, nessa semana, né, mais uma semana do mês de setembro. Já estamos praticamente finalizando o mês de setembro. Que o Senhor nos agracie com a sua presença, com a sua boa mão, guiando os nossos passos, nos orientando em tudo quanto formos fazer, em nome de Jesus. Amém? Provérbios 24, eu quero compartilhar com vocês, que fala que a sabedoria, que é Jesus, ele diz como nós devemos nos relacionar com os ímpios e com o tolo, né? E fala também para nós como nós devemos nos portar com o próximo, e alerta a mim e a você quanto a nós evitarmos a preguiça. Isso é tremendo. Ele fala assim, que a sabedoria, que uma casa edificada pela sabedoria, né, com entendimento, ela se estabelece, e que pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas. E ele diz que salvando os que se perdem também, ele fala sobre isso, que Deus punirá quem não ajudar aqueles que são condenados injustamente, né? Nós temos como uma autoridade dada por Deus a nós, de estar salvando esses que se perdem, apresentando a eles Jesus como Senhor e Salvador, e ajudando-os de todas as formas possíveis, para que eles não sejam, né, condenados injustamente. E ele também fala que, assim como o mel é para a alma, se você se alimentar da sabedoria, teremos um futuro brilhante e as nossas esperanças vão ser satisfeitas. E ele diz assim que o justo, né, ele é capaz de superar contratempos. Ele diz que cair 7 vezes, pode cair até 7 vezes. Isso está no verso 15 e 16 desse capítulo 24 de Provérbios. Ele também fala que se você se regozijar, se alegrar no contratempo dos ímpios, né, quando eles caem, Deus não se alegrará conosco, nem comigo nem com você. Que nós, não de ele diz que é para que eu e você não declaremos o culpado inocente, ou nós vamos ser denunciados pelas nações. E ele manda que nós tenhamos os nossos negócios bem desenvolvidos antes de nós construirmos as nossas casas. Ele fala assim: não minta, nem testemunhe malignamente contra os outros. Isso é a recomendação de Provérbios para nós. E ele fala, eu quero frisar alguns versículos aqui com vocês. O versículo 3, ele fala assim para nós, do capítulo 24: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. No 24, verso 10, ele fala assim que a nossa força, ela vai ser limitada se nós vacilarmos quando nós estamos passando por guerras, lutas, situações bem difíceis. Nós devemos manter o nosso foco em Jesus, porque Ele é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando nós estamos enfrentando adversidades, Ele promete a mim e a você nos dar força, nos dar toda a graça que nós precisamos para vencê-las com a força de Deus, amados. Nunca vamos desanimar ou desistir. Não importa que tipo de lutas ou tribulações você e eu possamos estar passando, porque o Senhor Jesus, Ele é a nossa força, e Ele nos dá graça para que nós a suportemos e tenhamos vitória, né. Ele também fala no versículo 17 e 18 do capítulo 24, que aquelas pessoas que nos fazem mal, sabe, e que
elas depois de nos terem feito tanto mal, elas também venham, né, ter problemas. E ele manda que ele nos adverte para que nós, mantenhamos uma atitude correta em nosso coração a respeito dessas pessoas e que nós não nos alegremos com a aflição delas, com os problemas delas. Esses versículos, eles dizem para nós basicamente que se nós nos alegrarmos e acharmos que elas merecem o que estão tendo, passando, a nossa ofensa vai se tornar muito pior do que a delas. E nós também vamos receber a ira que lhes estava destinada. Então, este, irmãos, é um trecho muito lindo da palavra de Deus, tremendo. Todos nós temos que admitir que quando alguém nos faz mal, é necessário que eu e você tenhamos muita força de vontade, irmãos, um coração bem constrangido em Deus, para que nós não fiquemos, né, pelo menos um pouquinho alegre. Eu até quero compartilhar com vocês, quem de nós já não passamos por isso? Nós até podemos fingir, irmãos, que nós não temos esse tipo de sentimento, sabe? Quando alguém que nos prejudica, e lá na frente ele também é prejudicado, e a gente fica sabendo, meus irmãos, muitas vezes passa assim uma alegriazinha no nosso coração, né? Ah, tá vendo? Fez comigo, agora tá merecendo o castigo que está recebendo. Não, em nome de Jesus, nós precisamos ver que Deus, ele está muito mais preocupado com a nossa postura, com a postura do nosso coração. Então é muito importante que eu e você não tenhamos esse sentimento tão mesquinho, né, com relação às pessoas que nos ofendem, com relação às ofensas feitas contra nós. Nós precisamos apenas manter o nosso coração, eh, nas mãos do Senhor, deixar que Deus cuide de todas essas situações e desse tipo de pessoas, né, com quais talvez você tenha se relacionado e hoje você já não tenha mais nenhuma relação com elas, mas nós devemos sempre nos lembrar de que pessoas que estão feridas, elas ferem outras pessoas. Aqueles que nos ferem, em geral falando, né, porque estamos estudando, eh, estão sofrendo também, às vezes, por alguma situação por dentro, na alma deles. E a dor deles e a dor dessas pessoas, ela ela pode ser tão forte para ela que ela nem sequer tem consciência de que está ferindo o outro, a você ou a mim. Então, guardemos o nosso coração em Cristo Jesus, amém? Que a mão de Deus seja sobre nossas vidas, nos dê sabedoria, né? Verso 17 vai falar exatamente isso que eu falei com as minhas palavras para vocês. Ele fala assim no versículo 17: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Amém? Que o Senhor Jesus, meus queridos, nesta manhã de segunda-feira, que nós estamos iniciando mais uma jornada de trabalho, né? Mais uma semana na presença de Deus, que começou ontem, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, que nós possamos aplicar em nosso viver tudo isso que a sabedoria nos diz nesse capítulo 24 de Provérbios, né? Como nós nos relacionarmos com o ímpio, como devemos proceder, nos portar com o nosso próximo. Ele nos alerta também quanto à preguiça. Vamos ter corações movidos pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Deus e Pai seja com todos vocês, seja conosco, em nome de Jesus. Não deixe de ler Provérbios 24, não deixe de entrar no canal, não deixe de dar um joinha lá, clicar lá e repartir com outros a palavra de Deus, amém? Deus abençoe suas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo.